A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Creia, toma posse de todo o teu coração. Não duvida. Não deixa passar nem sombra de dúvida na tua mente, no teu coração, de que as misericórdias de Deus, a graça de Deus, elas te alcançarão. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, creia de todo o teu coração. O Senhor Jesus nos ensinou, e quando chegar em uma casa, saudai, a paz seja convosco. Se tiver alguém ali da paz, receberá a paz. Se caso não tem e não recebe, a paz volta para quem saudou. Louvado seja Deus. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Eu vou orar em favor da tua vida e em favor de todo aquele que está inscrito no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Ouve atentamente, creia, toma posse desta oração, desta palavra que vai ser ministrada em o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, poderoso Deus, eu te peço, por favor, Senhor, ouve esta oração. Graças eu te dou. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por eu estar aqui, por eu estar vivo, por eu estar respirando, por eu estar na tua presença, Pai. Pelo teu Espírito Santo, que tem me consolado, tem me dado alegria, paz, vida. Obrigado. Sem eu merecer, o Senhor tem me ajudado. Eu creio que o Senhor tem ajudado essa pessoa que está ouvindo esta oração. Até mesmo essa pessoa que está passando por momentos tão difíceis na vida dela. Que o Senhor possa fazer ela sobressair. Ajuda essa pessoa. O teu nome vai ser glorificado, Senhor. Faz um milagre na vida dessa pessoa que está precisando e necessitando. Em qualquer área da vida dela, Pai. Seja espiritual, sentimental, conjugal, financeira, na saúde, dentro da casa dela, no meio da família dela. Faz um milagre para a glória do teu santo nome. Que seja para a honra, que seja para a glória do Senhor. E que seja bem para essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoe esta oração. Abençoe cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Cada pessoa que eu copiei o nome naquele caderno de oração, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que esses nomes sejam achados no livro da vida. Que naquele dia o Senhor possa chamar de vinde bendito do meu Pai. Oh, Pai, nos capacita, Pai. Ajuda cada um de nós a fazer a Tua vontade, Espírito Santo. Nesta caminhada, nesta jornada, nessa trajetória que os cristãos têm na terra, homens e mulheres. Seja abençoado, seja abençoada. Seja a tua vida abençoada, você que está ouvindo esta oração. Homens e mulheres. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os teus caminhos, Deus abençoe a tua casa. Em o nome do Senhor Jesus. Creia, toma posse. Ouve essa palavra no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. O grande mandamento. Isso é muito importante para quem quer ter um final feliz, para quem quer ser feliz, para quem quer ter paz, ter a verdadeira vida, ter a felicidade que só o Senhor Jesus pode dar, o Filho do Deus vivo. A felicidade está no Senhor Jesus, está na palavra, no Espírito, quando é revelado a este homem, esta mulher, dentro da palavra. Este homem, esta mulher passa a conhecer, ter dentro dela a felicidade, a verdadeira felicidade. Não é a felicidade de ter um carro, uma casa, de ter bens, coisas materiais, de ter filhos, de ter filhas, ter esposo, esposa, de ter uma família. Não é essa felicidade, não. De estar num lugar bem bonito, num lugar que parece um paraíso. Não, não é essa felicidade, não. É a felicidade do Senhor Jesus, que não importa aonde você está ou esteja. Não importa, você vai viver esta felicidade. Ainda se você for para um deserto, você vai viver essa felicidade. Ainda que você esteja num lugar que não tem saída, você não vê saída, você vai ter felicidade, porque o Senhor Jesus é a felicidade que o homem precisa, que a mulher precisa, cada um de nós. O grande mandamento.
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Os fariseus eram os judeus, os sacerdotes da época, que era para dar exemplo, receber o Senhor Jesus, passaram a perseguir o Senhor Jesus com inveja daquilo que o Senhor Jesus falava, daquilo que o Senhor Jesus fazia, o Filho do Deus vivo. Até nos dias de hoje, existem esses fariseus, que não são esses mesmos aqui, são outros, mas é da mesma linhagem dos fariseus. São hipócritas, fingidos, falsos. No versículo 35. E um deles, intérpretes da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha só, esse escriba, intérprete da lei, fez essa pergunta para o mestre, para o Senhor Jesus, perguntando qual é o grande mandamento na lei. Respondeu-lhe Jesus, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Observa bem o que o Senhor Jesus falou. E ele continuou, versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observa bem. O primeiro mandamento e grande mandamento é amar a Deus. O Senhor Jesus falou respondendo a pergunta daquele intérprete da lei, escriba, que interpretava a lei. E ele fez a pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu dessa seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha a resposta do Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ama a Deus assim. São palavras do Senhor Jesus, são palavras verdadeiras. Essa resposta aqui hoje serve para cada um de nós. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Ama a Deus. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento, semelhante a este primeiro. O Senhor Jesus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que perguntam: quem é o meu próximo? O teu próximo é aquela pessoa que te magoa, te entristece, te persegue, te calunia, te difama, torce contra você, fala mal de você, não vai com a tua cara. Aquela pessoa que você sabe que não gosta de você. Porque amar quem ama a gente é muito fácil. Também é o nosso próximo. Mas quando Jesus fala isso aqui, ele está falando acerca dessas pessoas que nos odeiam, e nós temos que amar essas pessoas. Para esses mandamentos reinar dentro de mim, reinar dentro de você. Porque não adianta amar as pessoas que nos amam somente. Tratar bem as pessoas que nos tratam bem somente. Ajudar as pessoas que nos ajudam somente. Não, isso não agrada a Deus, não. Isso é uma retribuição de favor, de amor, de alguma coisa. A pessoa está retribuindo. Mas o amor ao próximo, que é fazer o bem, é fazer o bem àquela pessoa ainda que ela não mereça. Ainda que ela é uma pessoa que te perseguiu, que te humilhou, que te caluniou, que te difamou, que falou mal de você. E você consegue amar essa pessoa mesmo assim. Você não consegue guardar mágoa. Isso chama a atenção de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Imagina eu e você na terra fazendo um monte de besteira. Às vezes falando mal de crente, falando mal da igreja evangélica, falando mal até mesmo de Deus, do Senhor Jesus, como muitos fazem. E Deus nos perdoou, nos amou. Deus nos ama.
E Deus, Ele quer que eu e você tenha isso como exemplo da parte de Deus. Possamos colocar isso em prática. Tem pessoas que querem ser perdoada, mas não quer perdoar. Tem pessoas que querem ser tratada bem, mas não quer tratar bem as pessoas. Então trata as pessoas como você quer ser tratado. Faze com as pessoas como você quer que elas façam com você. Está escrito na palavra de Deus que nós temos que fazer para os homens como nós queremos que eles façam para nós. Ouve com atenção. São ensinamentos do Senhor Jesus. Existia os fariseus naquela época, os escribas e os saduceus. São 3 grupos. E eles se uniram entre eles para lutar contra Jesus, contra o ministério do Senhor Jesus. Os fariseus e os saduceus, eles não se davam com os outros. Era tido de mal. E por conta do Senhor Jesus, eles fizeram as pazes. Observa bem o amor que estava dentro do Senhor Jesus. Jesus não odiava eles, não. Jesus odiava o que eles faziam, a prática deles, a obra deles. Mas o Senhor Jesus não odiava eles, não. Os fariseus, os escribas e os saduceus. O Senhor Jesus amava eles, porém odiava as obras deles, o que eles faziam. Ouve atentamente. Guarda o primeiro mandamento, o segundo mandamento, que são semelhantes. E você vai agradar a Deus, você vai dar muito prazer a Deus. Se eu fazer isto, se você fazer isto. Pedimos para Deus misericórdia, ajuda. No nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele vai me ajudar, Ele vai te ajudar. E nós vamos praticar a palavra de Deus. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Creia de todo o teu coração. O teu próximo é aquela pessoa que você conhece. Aquela pessoa que você sabe que existe. Ama essa pessoa. Não importa se é uma pessoa do bem ou se ela é do mal. Se ela enche os teus olhos ou se ela te aborrece. Está escrito aí, ó. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Toda a lei e os profetas. Ouve atentamente o que o Senhor Jesus falou e está falando hoje, por intermédio do Espírito Santo dentro da palavra. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se não praticarem esses 2 mandamentos, nada vale nada. Então ouve, crê e pratica. E o Senhor Jesus ali, aproveitando aquela oportunidade, fez uma pergunta para os fariseus. No versículo 41, a partir do versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus interrogou os fariseus, fez uma pergunta para os fariseus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Olha só, replicou-lhes Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, que é o Espírito Santo, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor Jesus falando para eles. Vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Como que Davi no Espírito fala com Deus, conversa com Deus e fala com Deus desta maneira? Observa bem. Diz-lhe o Senhor ao meu Senhor, ou seja, diz Deus ao Senhor Jesus. Davi falou que o Senhor Jesus é o Senhor dele. E como se o Senhor Jesus é o Senhor de Davi, o pai pode ser o Senhor, mas o filho não pode ser o Senhor do pai. Você está entendendo? E os fariseus, eles estavam ouvindo a verdade e aprendendo com o Senhor Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O rei Davi falou essas palavras. Deus, ele revelou essas coisas para o rei Davi dentro do coração dele.
Deus falando para o Senhor Jesus. Davi falando, olha, Deus falou para o Senhor Jesus, em outras palavras. Falou para ele, assenta à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos embaixo dos teus pés. Observa bem. E eles pensando que Cristo, o Messias, o Salvador, é filho de Davi. E muitos ali clamavam, gritavam, Jesus, Jesus, filho de Davi. E foi mais ainda depois que ele fez o milagre no cego de Jericó, que muitos admiraram, passaram a chamar e gritar. Não foi só uma vez, foi várias vezes. É porque não foram registradas todas na Bíblia Sagrada, mas foi várias vezes. As pessoas clamavam chamando Jesus de filho de Davi. E ao contrário, Davi é filho do Senhor Jesus. Não foi o Senhor Jesus feito por meio de Davi, mas foi Davi feito por meio do Senhor Jesus. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração. E o Senhor Jesus completou aí, versículo 45, ó. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? O Senhor Jesus falando para os fariseus. E os fariseus ali, ó, parou, ouviu e creu no que o Senhor Jesus estava falando. Eles entenderam. Pois no versículo 46 está escrito: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Observa bem, a partir daquele dia, ninguém passou a fazer perguntas para o Senhor Jesus. Inclusive os fariseus, também os escribas, eles perceberam que o Senhor Jesus de fato é mestre. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Creia de todo o teu coração. Ele é o enviado de Deus. Deus enviou o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o nosso libertador, o Filho do Deus vivo, que veio, cumpriu a missão dele e voltou para o Pai, está assentado à destra do Pai, como Deus mostrou para o rei Davi. O Senhor Jesus, assentado à destra de Deus, à destra do Todo-Poderoso Deus, vivo e vivo eternamente. Depois dele cumprir a missão dele, ser morto, sepultado e ressuscitado pela mão poderosa de Deus e ser levado ao céu, hoje está assentado à destra do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Criador dos céus, da terra, do mar, dos planetas, de tudo que neles há. Louvado seja Deus. Ouve essa palavra, creia nessa palavra e toma posse dessa palavra. Creia que o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o Redentor, é o Libertador, é a única solução para a tua vida. E só nele tem a felicidade. A felicidade está no Senhor Jesus. Fora do Senhor Jesus não tem felicidade, não existe felicidade. Creia de todo o teu coração, toma posse dessa palavra em o nome do Senhor Jesus. E compartilhe essa palavra. E aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus a tua vida. Você que já se inscreveu nesse canal, permanece, ouve a palavra do começo até o final. Toda mensagem que eu postar, ouve do começo até o final, para Deus te abençoar. Procure entender, dá lugar para o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. E você que não se inscreveu, se inscreva em o nome do Senhor Jesus. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando em favor dessas pessoas, intercedendo diante do Todo-Poderoso Deus em favor dessas pessoas. Está ventando bastante. É o vento de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Louvado seja Deus. Toma posse e creia em o nome do Senhor Jesus. Não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus. Glórias ao Todo-Poderoso Deus. Louvado seja Deus, o Deus de Israel. Aquele que está sentado no trono, no céu do céu. Louvado seja Deus.
Eita, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Ele vai vir sobre a nuvem e Ele vai chamar: vinde bendito do meu Pai. Bem-aventurado é você que está esperando no Senhor. Amém? Graças a Deus. Abraço a todos. Até a próxima.